Fala galera, beleza? Alex Samurai na área. E é o seguinte, pessoal. Hoje estou aqui com o meu amigo, com o meu parceiro de longa data, ele mesmo, Rodrigo Frasson. Dá um salve aí, Rodrigo. E aí, pessoal? E é o seguinte, hoje a gente vai reagir ao vídeo. Como é que é o nome do vídeo, Rodrigo? A IA simulou a Copa do Mundo de 2026. Vixe, Do, cara, do grupo, do grupo à final. Tá chegando a época de Copa do Mundo, então por isso que eu decidi escolher esse vídeo. pode crer. Mano, eu não entendo lufas de futebol. Eu não gosto de futebol, galera. O meu negócio é carro, é outra parada. Eu não gosto de futebol. Não, mas não que eu não gosto, mas tipo assim, meio que tá no sangue, né? A gente gostar um pouco de futebol, acaba vendo alguma coisa ou outra, mas não é meu Bom, esporte preferido. eu sou brasileiro, então eu assisto futebol, mas meu Mas favorito meus favoritos são futebol americano e Fórmula 1. tudo E bem depois brasileiro. tênis. Tudo bem brasileiro. Não, mas é que tá. Futebol americano não. Mas Fórmula 1, Ayrton Senna, não tem como. É, exatamente. E o tênis, Gustavo Kirten, mano. Não tem como Exatamente, também. Thiago, falou tudo, exatamente. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. A Copa do Mundo de 2026 já tem os grupos definidos. 48 seleções, um formato completamente novo e um caminho até o título mais longo do que 48 nunca. times, mano. Você tá Hoje louco. vamos simular gente toda pra a porra. Copa do Mundo, grupo por grupo, até chegar ao campeão mundial. Antes de entrar de vez nos grupos, vamos resolver algo rápido: as repescagens. São 6 vagas em jogo, e essas foram as decisões do ChatGPT. Começamos pela Europa. Na primeira repescagem aparece a Itália. E sim, a gente sabe que ela gosta de se Necessário. complicar, mas em jogos Necessário. decisivos costuma Queremos tirar a muito a experiência Itália. de onde parece não ter. Não encanta, não empolga, Torna mas classifica. casa, Itália, torna casa. Dentro. Na segunda repescagem europeia, a disputa é equilibrada, mas quando é preciso fechar jogos truncados, a Polônia leva vantagem. Lewandowski, experiência e zero romantismo. Ganha pelo necessário e garante vaga na Copa do Mundo. A terceira repescagem europeia é puro desordem, mas nesse cenário a Turquia costuma se mover melhor, mais talento individual, mais Já ganhamos intensidade deles e antes, menos obrigado, medo. 2002. A Turquia fica com a vaga. E na última repescagem europeia, a Dinamarca aparece como o time mais sólido de todos. Não faz loucuras, não se desorganiza e quase nunca se expõe. A Dinamarca se classifica sem muito barulho. Agora vamos às repescagens intercontinentais, onde a margem de erro é mínima e o contexto pesa muito. No primeiro confronto, a RD Congo chega com mais força física, mais ritmo e mais experiência recente. A Jamaica compete, mas não é suficiente. A RD Congo vai à Copa do Mundo. E na última vaga, a Bolívia sofre fora da altitude e o Suriname ainda está verde. O Iraque, sem fazer muito alarde, é o time mais equilibrado. Os 6 classificados via repescagem são Itália, Polônia, Turquia, Dinamarca, RD Congo e Iraque. Com isso, agora sim, temos as 48 seleções definidas. Agora vamos grupo por grupo e começa a verdadeira Copa do Mundo. Começamos com o Grupo A. México, Coreia do Sul, Dinamarca e África do Sul. Um grupo equilibrado onde ninguém atropela e todo mundo sofre um pouco. O México começa fazendo o dever de casa. Ganha da África do Sul por 2-0. Sem brilhar, mas sem sustos. E depois empata em 1-1 com a Dinamarca em um jogo mais pensado do que jogado. Tudo fica encaminhado para o duelo com a Coreia do Sul. E aí o México pressiona, aperta e vence por 1. Esse vídeo foi feito antes ou depois de sair as chaves? Ou não saiu ainda? Não sei, não manjo. Acho que não teve sorteio ainda. Ah, bom. Não faço beleza, ideia. Beleza. Isso Aí aí é é todo feito por IA. especulação, tá, beleza. Legal, melhor Não, assim. eu não sei na verdade. Então teríamos que pesquisar ou pode deixar nos comentários aqui se isso Deixa daqui aí nos comentários. é uma realidade. Isso. Boa, boa. Pode soltar. 1-0. Jogando em casa, isso basta e sobra. A Dinamarca faz um grupo bem dinamarquês. Empata 1-1 com o México, empata 1-1 com a Coreia e vence a África do Sul por 2-1. A Coreia do Sul cumpre o seu papel, ganha da África do Sul por 2-0, empata 1-1 com a Dinamarca e perde por um apertado 1-0 para o México. Campanha séria, organizada, sem loucuras. A África do Sul compete, corre, luta, mas perde todos os jogos. Não é suficiente e se despede cedo. Assim se fecha o grupo.
O México É. avança como líder Faz com 7 sentido, pontos, faz sentido. sem atropelar, mas cumprindo. A Dinamarca passa em segundo, invicta e sem fazer barulho. A Coreia fica em terceiro, olhando a tabela dos terceiros com o celular na mão. A África do Sul, pra casa. Grupo A, encerrado. Vamos com o Não grupo entendi B. por que Cana- os terceiros colocados ficam com o celular na mão. Não entendi. Canadá, Suíça, Itália e Catar. O Canadá começa Porque tá bem, meio que empata em empatado 1 a 1 tudo ali, com a né? Itália. Porque tá meio que empatado tudo ali, então. Sei lá, eu acho que vai ter repescagem dos terceiros colocados, mano. Pode ser, pode ser. Pode ser que tenha repescagem dos terceiros colocados. Em um jogo intenso onde não se encolhe em nenhum momento e depois cumpre vencendo o Catar por 2 a 1. Aí o grupo fica interessante, Sei mas não, contra Catar a tem Suíça time, viu? falta um pouco e acaba perdendo por 1 a 0 em um jogo bem suíço. Organizado, sério, a Itália faz um grupo bem italiano. Empata 1 a 1 com o Canadá, vence o Catar por 2 a 0 sem se esforçar demais e depois empata 1 a 1 com a Suíça em um jogo fechado, Nossa. daqueles que ninguém quer perder. Não convence, mas soma. E a Suíça faz o seu trabalho, vence o Canadá por 1 a 0, empata 1 a 1 com a Itália e fecha com 2 a 0 sobre o Catar. Não tem goleadas, A Suíça não tem em primeiro? mas tem pontos. Em Duvido Copa do Mundo, inteligência isso é o que artificial. realmente importa. O Catar, como em 2022, compete pouco. Perde por 2 a 1 para o Canadá, 2 a 0 para a Itália e 2 a 0 para a Suíça. Sem surpresas. Assim se fecha o grupo. A Duvido, Suíça hein? termina em primeiro com 7 pontos, sem fazer barulho, Itália mas sendo a passa mais em regular. segundo, a mano, que Itália loucura. passa em segundo, mais uma vez, Da sem repescagem convencer pra ninguém. passar. O Canadá fica em terceiro e entra de vez na briga por uma vaga entre os melhores terceiros. O Catar se despede rápido. O grupo C. Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti. Aqui já não há tanto mistério. Tem um gigante, uma seleção que vem de fazer história e duas equipes que sabem que qualquer ponto vale ouro. O Brasil começa como costuma fazer. Vence o Haiti por 3 a 1 sem se apressar demais e deixa claro que o grupo passa por ele. O jogo-chave chega contra o Marrocos e aí o cenário se equilibra. Partida duríssima, muito tática, onde ninguém concede nada. Empate em 1 a 1 e começa a olhar a tabela. Contra a Escócia, o Brasil faz o suficiente. Vence por 2 a 1, sofre um pouco mais do que o esperado, mas 7 soma os pontos. pontos necessários para Passa fechar em o grupo primeiro. na liderança. O Marrocos volta a mostrar que o que fez no Catar não foi por acaso. Vence o Haiti por 2 a 0, faz um jogo muito sério contra o Brasil e depois conquista uma vitória-chave por 1 a 0 diante da Escócia. 7 Sem pontos. brilhar, mas competindo Não, o Brasil o tempo passa. todo. A Escócia faz o que pode. Vence o Haiti por 2 a 1, mas perde os dois jogos grandes e fica sem margem. O Haiti luta, corre e Que tenta. doideira, mano. Mas o grupo é pesado Doideira demais. mesmo. Assim se fecha o grupo. O Brasil termina em primeiro com 7 pontos. Você não tá entendendo sem atropelar, porra nenhuma, mas né, Marcelo? impondo Não, Alex. presença. É, eu O tô Marrocos entendendo as avança contas em que você tá segundo, fazendo só. confirmando que já não é surpresa. A Escócia fica em terceiro, longe dos melhores Eu acho que- terceiros. O eu Haiti acho que se fosse despede. verdade E isso agora daí, sim, mano. a Copa do Mundo começa a ficar realmente séria. Vamos Vai com o ficar grupo D. engraçado. Estados Unidos, Paraguai, Turquia e Austrália. Os Estados Unidos aproveitam a condição de anfitriões ao máximo. Começam vencendo a Austrália por 2 a 1. Depois empatam em 1 a 1 com o Paraguai em um jogo duríssimo. E fecham o grupo com uma vitória apertada por 1 Não a 0. vence. O Paraguai vence a Não Austrália vence. por 2 Não a vence a 0. Turquia. Empata em 1 a 1 com os Estados Unidos e volta a empatar em 1 a 1 com a Turquia. A Turquia é o time incômodo do grupo. Vence a Austrália por 2 a 1, empata com o Paraguai e perde por margem mínima para os Estados Unidos. A Austrália tenta, mas perde os 3 jogos e se despede cedo. Turquia também não Assim se passa. fecha Tá o em, grupo. tá em... Estados Unidos em primeiro, Paraguai em segundo, consistente. Turquia em terceiro, Austrália fora. Eu acho que o Paraguai 4 passaria em grupos primeiro e a fechados. Turquia em E o segundo. melhor ainda está por vir. Vamos com o grupo E. Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao. À primeira vista parece um grupo sem muita história, mas atenção, Tem a porque Alemanha, aqui pô. ninguém passa caminhando. A Alemanha faz um grupo bem E Equador. alemão. Começa com um 3 a 0 tranquilo contra Curaçao, depois empata em 1 a 1 com o Equador em um jogo mais complicado e fecha com uma vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. O Equador é a surpresa silenciosa do grupo. Vence Curaçao por 2 a 0, arranca um empate pesado em 1 a 1 com a Alemanha e depois joga tudo contra a Costa do Marfim. Jogo fechado, tensão máxima e o Equador vence por 1 a 0. Classificação mais do que merecida. A Costa do Marfim compete, mas fica curta. Perde por 2 a 1 para a Alemanha, cai por 1 a 0 contra o Equador e só consegue pontuar com 2 a 0 sobre Curaçao. Dá para a dignidade, não para classificar. Eu acho que empata. Curaçao faz o que pode, mas o grupo fica grande demais. 3 jogos, 3 derrotas e volta para casa.
Assim se fecha o grupo. A Alemanha passa em primeiro sem atropelar, mas cumprindo. O Equador classifica Mano, que em IA segundo, que ele usou, sério será, e pra fazer essa competitivo. porra aí? GPT. A Costa do Marfim fica em terceiro, longe dos melhores terceiros. Curaçao se despede. Nossa, o 5 chat grupos GPT dele é fechados. muito burro. E os padrões já começam a aparecer. Seguimos com o grupo F. Países Baixos, Japão, Polônia e Tunísia. Um grupo incômodo, muito tático, onde ninguém entrega jogo nenhum. Japão passa em Os primeiro. Países Baixos fazem o que precisam Holanda. fazer. Começam vencendo a Tunísia por 2-0, depois empatam em 1-1 com o Japão em um jogo equilibradíssimo e fecham com uma vitória apertada por 1-0 sobre a Polônia. Não atropelam, mas terminam em primeiro. O Japão volta a ser o Eu acho que Japão. empata com a Vence a Polônia. Tunísia por 2-1, empata em 1-1 com os Países Baixos e empata novamente em 1-1 com a Polônia em um jogo não. fechado. A Polônia compete, mas fica no meio do caminho. Tô torcendo Vence a pro Tunísia Japão por já. 1-0, empata com o Japão e perde pela mínima para os Países Baixos. E aí resta olhar a tabela dos terceiros com fé. A Tunísia tenta, mas perde os 3 jogos e fica sem chances. E a Assim Tunísia, se mano? fecha o grupo. Os Países Quem é Tunísia? Baixos Tem passam em Tunísia? Quem é primeiro, Tunísia? sérios e eficientes. É. O Japão Não avança sei nem em onde segundo, fica, sem mano. barulho e sem entregar nada. A Polônia fica em terceiro, com chances reais de ser Existe, mas ninguém sabe onde fica. O Acre E atenção com o da- Japão, da- porque da ninguém Europa, fala eu muito acho. deles, Caralho. mas eles sempre estão ali. Vamos com o grupo G. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Um grupo bastante lógico, onde o favorito cumpre e o resto briga pelo que sobra. Bélgica A ganha em Bélgica faz todos. um grupo organizado. Vence a Nova Zelândia por 2-0, empata em 1-1 com o Egito em um jogo mais Nada complicado a e ver. fecha com uma vitória por 2-1 contra o Irã. O Egito Não compete empata. bem. Ganha Bélgica da não Nova empata. Zelândia por 1-0, empata em 1-1 com o Irã e volta a empatar em 1-1 com a Bélgica. O Irã faz um bom papel. Vence a Nova Zelândia por 2-0, empata com o Egito e perde de forma apertada para a Bélgica. A Nova Zelândia tenta, mas o grupo fica grande demais. 3 Muito jogos, grande. 3 derrotas e Se fosse em despedida outro rápida. esporte, Assim os se All Blacks fecha o grupo. passavam. A Bélgica passa em primeiro, sem pressa. O Egito avança em segundo, sólido e competitivo. O Irã fica em terceiro, com chances reais de seguir adiante. A Nova Zelândia se despede. E agora sim, vem um dos grupos mais pesados. Caramba, mano. Vamos com o grupo H. E aqui já se sente outro clima. Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. 2 pesos Nossa, pesados, Espanha e um Uruguai. adversário incômodo e outro que sabe que cada ponto é uma final. A Espanha faz um grupo bem ao seu estilo. Vence Espanha e Cabo Uruguai. Verde por 2-0, controla o jogo sem se esforçar demais, depois empata em 1-1 com o Uruguai em um duelo duríssimo e fecha com uma vitória por 2-1 sobre a Arábia Saudita. Mais trabalhada do que parece. O Uruguai compete como sempre. Ganha de Cabo Verde por 2-0, conquista uma vitória-chave por 1-0 contra a Arábia Saudita e empata com a Espanha em um jogo de dentes cerrados. A Arábia Saudita volta a ser esse time incômodo. Vence Cabo Verde por 1-0, mas não consegue contra os grandes. Compete, atrapalha, luta, mas o grupo é pesado demais. 3 jogos, 3 derrotas. Assim se fecha o grupo. A Espanha passa em primeiro, controlando os tempos. O Uruguai avança em segundo, sólido e competitivo. Caramba. A Arábia Saudita fica em terceiro, sem chances aí eu reais acho entre que os o- melhores terceiros. Cabo Verde se despede. Acho que o chat Vamos com o acertou. grupo Pre. França, Senegal, Noruega e Iraque. Um grupo duríssimo, físico, daqueles que não te deixam jogar confortável em nenhum momento. A França passa desta vez não ganhando especula. em todos. Começa vencendo o Iraque por 2-0, sem problemas, e depois disputa o jogo-chave contra o Senegal. Partida fechada, intensa, incômoda, mas a França resolve e ganha por 1-0. Contra a Noruega, volta a sofrer, mas vence por 2-1 e fecha o Falei, grupo com um França vence aproveitamento todos. perfeito. O Senegal faz um grupo muito sério. Ganha do Iraque por 1-0, empata em 1-1 com a Noruega em um jogo equilibrado e perde pelo placar mínimo contra a França. A Noruega faz o esperado. Vence o Iraque por 2-0, empata com o Senegal e perde para a França. Bom grupo, mas insuficiente para avançar diretamente. O Iraque tenta, Noruega passou. luta, mas o grupo é pesado demais. 3 jogos, 3 derrotas e despedida rápida. Assim se fecha o grupo. A França passa em primeiro com pontuação perfeita, sem atropelar, mas impondo hierarquia. Caramba, O Senegal Noruega classifica em passou. segundo, competitivo e duro. A Noruega fica em terceiro, com chances reais de entrar entre os melhores terceiros. O Iraque se despede. E agora sim, vamos com o grupo J. Argentina, Não entendi, Áustria... Alex. Eu falei, caramba, 9 pontos. Muito, muito bom. É, a França tá muito boa, mano. Esse ano a França tá muito boa. A França sempre eu ouvi falar, né? Como eu falei, não é meu forte futebol, né? Mas eu sempre ouvi falar que a França era muito boa mesmo, cara.
Muito boa. Não, mas a França esse ano tá muito boa, mano. A nossa seleção tá fudida, mano. A nossa seleção Não sei. tá fudida. O Ancelotti vai ter que lutar muito pra fazer alguma coisa que presta, mano. Foda. Pode crer, solta o Mano, vídeo. ele soltou essa semana 56 nomes e nenhum presta, mano. Ao meu ver, pelo menos, mano. Os Caraca, caras não velho. faz nada, O cara é mano. anti-Brasil, velho. Eu sou Itália. Eu sou Itália. Bora, solta E o eu vídeo. paro do italiano più bene. Argélia e Jordânia. Um grupo com um favorito claro, mas onde ninguém entrega nada de graça. A Argentina faz um grupo com cara de campeã. Começa vencendo a Jordânia por 2-0, sem Vai pressa ganhar. e sem desgaste desnecessário. Depois vem o jogo incômodo contra a Áustria. A Argentina vence por 1-0, jogo trabalhado sem espetáculo. 9 E quando pontos também. enfrenta a Argélia, resolve por 2-1 e fecha o grupo com um aproveitamento perfeito. A Áustria compete bem, ganha da Jordânia por 1-0, empata em 1-1 com a Argélia e perde pelo placar mínimo contra a Argentina. A Argélia faz um bom grupo, mas fica curta. Vence a Jordânia por 2-0, empata com a Áustria e perde para a Argentina. E passa a esperar resultados com um pouco de esperança. A Jordânia luta 3 jogos, 3 derrotas e despedida. Assim se fecha o grupo. A Argentina passa em primeiro com 10 pontuação grupos. ideal e sem 10 discussão. grupos, mano. A Áustria avança Ainda em falta segundo, 2, tá, cumprindo o pomba? esperado. A Argélia fica em terceiro, com chances reais É de muito entrar entre os jogo, melhores mano. terceiros. Um mês não A vai, Jordânia vai, se vai despede. precisar de 2 E meses agora, aí dessa atenção, Copa aí. porque ainda faltam 2 grupos. Vamos com o grupo K. Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. Um grupo com um favorito claro, um sul-americano Portugal cômodo passa, 9 e um pontos. africano físico que não entrega nada de graça. Vai 7 pontos, Portugal vai. começa Tem firme. Colômbia. Vence o Uzbequistão por 2-0. Depois empata em 1-1 com a Colômbia em um jogo duro, fecha Falei? com uma 7 vitória pontos porque por tem a 2-1 sobre a RD Congo. A Colômbia faz um grupo muito sério. Ganha do Uzbequistão por 2-0, joga tudo contra Portugal e arranca um empate valiosíssimo em 1-1. E depois vence a RD Congo por 1-0 em um jogo duríssimo. A RD Congo compete com suas armas. Vence o Portugal passa em Uzbequistão por primeiro. 2-1, mas perde os 2 jogos grandes. O Uzbequistão tenta, corre, é organizado. 3 jogos, 3 derrotas. Assim se fecha o grupo. Portugal passa em primeiro, sem brilhar, mas cumprindo. A Colômbia avança em segundo, sólida e competitiva. A RD Congo fica em terceiro, sem margem. O Uzbequistão se despede. Vamos com o grupo L. Caramba, foi Inglaterra, acirrado esse Croácia, grupo Gana. Foi acirrado Foi, aquele mas grupo ali. porque Colômbia e Portugal. São 2 times mais ou menos, mano. Aham. Colômbia, se eu não me engano, Colômbia empatou com a gente também em alguns jogos. E Panamá. Um grupo com hierarquia, experiência e alguns jogos que não seriam tão simples quanto Hierarquia e parecia. monarquia. A Inglaterra faz um grupo sólido. Vence o Panamá por 2-0 sem problemas, depois empata em 1-1 com a Croácia em um jogo muito fechado e fecha com uma vitória trabalhada por 2-1 contra a Gana. A Croácia volta a mostrar que em torneios longos sempre aparece. Ganha do Panamá por 2-0, empata em 1-1 com a Inglaterra e volta a empatar em 1-1 com Gana. Gana compete bem. Vence o Panamá por 2-1, empata com a Croácia e perde de forma apertada Esse chat para a dele Inglaterra. tá O Panamá fumando luta, mano. mas o grupo é pesado demais. Assim se fecha o grupo. A Inglaterra passa em primeiro, séria e eficiente. A Croácia avança em segundo, sempre competitiva. Gana fica em terceiro, esperando outros resultados. O Panamá se despede. Acabada a fase de grupos, chega o momento mais cruel do torneio. A tabela dos melhores terceiros. 12 equipes chegam a esta etapa, mas apenas 8 seguem vivas. Com 4 pontos, todas avançam. Coreia do Sul, Canadá, Turquia, Polônia, Irã, Noruega, Argélia e Gana, que passam sem depender de ninguém. A Coreia foi sólida, o Canadá competiu empurrado pela sua torcida, Turquia e Polônia foram incômodos, o Irã foi sério, a Noruega ficou presa em um grupo pesado, a Argélia pagou o preço por cruzar com a Argentina e Gana entra no limite, mas entra. E a partir daqui não tem conta nem calculadora. Começam os mata-mata e quem errar está fora. A Dinamarca cruza com a Itália em um clássico europeu. A Alemanha enfrenta a sempre incômoda Turquia. E os Países Baixos medem forças com Marrocos em um duelo que promete muita tensão. Que doideira. O Brasil encara o Japão, a França bate de frente com a Polônia e o Equador joga a vida contra o Senegal. O México enfrenta a Noruega com a pressão de jogar em casa, enquanto a Inglaterra cruza com a Argélia sem margem para erros. Mais abaixo aparecem Estados Unidos contra Canadá em um clássico regional quente, Bélgica diante da Coreia do Sul em um jogo armadilha
e Colômbia contra a Croácia em um duelo de pura experiência. A Espanha enfrenta a Áustria, a Suíça encara o Irã, Portugal vai contra a Gana e o Paraguai bate de frente com o Egito em um confronto físico. Mano. E como prato principal, Argentina e Uruguai se enfrentam em um clássico sul-americano Nossa! antecipado. Daqui em diante, não há amanhã. Perdeu. O Mundial acaba. Argentina versus Uruguai. Partida tensa, fechada, Nossa, daquelas que começou se pelo jogam mais pior com a jogo, cabeça mano. do que com a bola. A Argentina vence por 2-1 e segue em frente. Alemanha versus Turquia. A Turquia incomoda e não se deixa dominar, mas a Alemanha aparece quando o jogo se abre. Vence por 2-1 e avança sem convencer totalmente. Países Baixos versus Marrocos. Marrocos volta Marrocos a competir ganha. de igual para igual. Empate no tempo normal e nos pênaltis, passam os Países Baixos. Brasil versus Japão. O Japão se organiza, corre e compete. Mas o Brasil não se apressa. Espera o momento certo e vence por 2-0. Sem Nunca. barulho e sem drama. Nunca. México versus Noruega. Jogo incômodo, com nervos à flor da pele e pressão da torcida. A Noruega incomoda, mas o México empurra e resolve. Vitória por 2-1 e alívio. Portugal vs Gana. Gana compete, mas Portugal é mais contundente. Vence por 3-1 e avança com autoridade. Nos outros confrontos, não há grandes surpresas. A Itália elimina a Dinamarca, a França supera a Polônia, o Senegal avança em um duelo físico, a Inglaterra Nossa! vence sem problemas, os Estados Unidos deixam o Canadá pelo caminho, a Bélgica sofre, mas passa, a Croácia elimina a Colômbia, a Espanha avança, a Suíça vence um jogo fechado, Mano, em- Volta, passei. Eu apertei o L aqui. Aí. Voltei. Aqui. Colômbia eu acho que passa contra a Croácia, mano. Não sei, não manjo, não manjo. Você que manja aí, ó, o vídeo é seu, cara. Você vai brilhar hoje, porque eu não entendo nada. Vou brilhar. Mas por que que eu acho, mano? Eu não sei se o Modric vai pra essa Copa. Tem um monte de nome que a Croácia talvez não leve pra essa Copa. Então acho que a Colômbia passa. E também eu tô torcendo pela Shakira. Ah. Deixa eu ver, mano. O Brasil, isso ali é óbvio, né? Se passar é nos pênaltis. Contra o Caramba, Japão, velho. se passar é nos pênaltis, mano. Pode crer. É, vamos ver, né? Vamos ver. Portugal contra a Gana também eu não acho que seja esse esculacho. Se passar vai ser apertado, não vai ser 3-1. Pode crer. Tem um monte de jogo ali. A Itália vai passar apertado mesmo, tá jogando mal pra Ó, caralho. vamos, deixa eu só mudar aqui. Pessoal, vamos comentar aqui embaixo se vocês acham que o Rodrigo tá certo nas previsões dele. Previsões de Rodrigo pra Copa, beleza? Anota eu vou isso colocar- daí. Anota isso daí que ele tá falando, que eu quero ver se o Rodrigo vai acertar, beleza? Se o Brasil vai passar vergonha mesmo, do jeito que ele tá falando, ou se a gente vai conseguir fazer alguma coisa nessa Copa. Fala aí, Rodrigo. Eu vou colocar na descrição um link de um aplicativo chamado Entre Amigos, que vai ter os meus chutes da Copa do Mundo. Vocês podem entrar também e participar com os chutes de vocês. Vamos ver quem Boa, muito vai legal. ser melhor. Muito Vou legal. colocar o Entre Amigos no link. Boa, pode crer. É isso, vamos competir aí, galera. Vamos ver quem é que tá acertando mais. É que nem eu falei, eu não entendo nada, eu estou entendendo lufas do que tá acontecendo ali. Eu estou entendendo um pouquinho, vai, não vou falar que eu tô totalmente leigo, mas esse vídeo aqui eu estou mais de espectador. Bora pro vídeo. Competindo, estamos competindo. Ué, Do nada, essa voz do além! A voz do além, velho, do nada. Bora, solta o vídeo. classifica para as oitavas. Nas oitavas, já não há apresentação. Alemanha e França se cruzam cedo demais e o peso francês aparece. A França vence por 2-1. Em Não outro sei, clássico não europeu, sei. Itália e Países Baixos fazem um jogo duríssimo. Itália Que termina perde. com a Itália avançando por 1-0. Nossa O Brasil senhora, enfrenta esse o chat Senegal tá em um duelo maravilhoso. físico Mas e tá perigoso. maravilhoso. Sofre mais do que gostaria, mas vence por 2-1 e segue adiante. O México, empurrado pela torcida, encara a Inglaterra em um dos jogos mais tensos da fase. Inglaterra Mas a passa. experiência pesa e a Inglaterra vence por 2-0. Falei. Mas Que vai abaixo, ser um milagre, Croácia né? e Espanha disputam. Vai O ser quê? A vai ser um Inglaterra milagre, passa né? pro O Brasil ganhar nas quartas de final. Geralmente a gente é eliminado nas quartas de final. Nas últimas Copas foi assim, né? Pelo menos. É. Vai ser um milagre esse jogo porque a Itália não tá na Copa, só avisando. Oxi. Não, E essa tem- voz do além? Do nada. Você corta isso aí, Alex.
Não. Tem uma repescagem de 6 times, mano, antes da Copa. É. Entendeu? Itália Então, está na Copa? Não, a seleção italiana não se classificou e não tem chance de repescagem. Então, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, essa voz do além é o Marcelo. Vai, bora, Não vou mais solta o vídeo. atrapalhar, me desculpa. Bora, solta vamos o lá, vídeo. bora pro vídeo. Um confronto altamente tático, decidido nos detalhes, com vitória espanhola por 2-1. Os Estados Unidos tentam manter o sonho contra a Bélgica, mas o talento individual Bélgica, faz a diferença óbvio. e a Bélgica avança com 2-1. A Argentina não se descuida diante do Paraguai, faz um jogo sério e vence por 2-0 para chegar às quartas. Já Suíça e Portugal protagonizam um grande jogo, que termina 3-1 para Portugal, fechando assim as Caramba. oitavas de final. Nas quartas de final, a margem desaparece por completo e cada confronto vira uma final antecipada. França e Itália voltam a se encontrar em um clássico europeu decidido nos França detalhes, passa. que termina com vitória francesa por 2-1, garantindo vaga na semifinal. Óbvio. Espanha e Bélgica protagonizam um duelo tático de altíssimo nível. Espanha e a Espanha passa. se impõe por 2-0, sem deixar dúvidas. Brasil e Inglaterra se enfrentam em um jogo físico Inglaterra intenso passa. e de ida e volta. E o Brasil leva a melhor, vencendo por 2-1. Já a Argentina e Portugal fazem um jogaço carregado de tensão, respeito e nervos até o fim, que termina com a Argentina vencendo por 2-1 para seguir sonhando. Nas Portugal semifinais, nunca não passa, há margem para erro. França e Espanha se enfrentam em um duelo de controle absoluto, paciência e tensão constante. A França espera, a Espanha controla a bola e o jogo é decidido no... Mano, é possível. Mesmo que tenha o erro de times que não estão na Copa, é possível essa semifinal aí, mano. Os mínimos detalhes. Olha aí. Brasil e Argentina, França e Espanha. É possível. Mas vai ser difícil pra cacete. Mas é possível. Pode crer. Desta vez, o domínio espanhol pesa mais e a Espanha vence por 2-1. Do outro lado, Brasil e Argentina protagonizam o confronto mais aguardado da Copa. Deu Argentina. Um jogo carregado de nervos, respeito e momentos de intensidade máxima. A Argentina resiste, compete e golpeia na hora certa. A Argentina vence por 2-1 e chega à final. Na disputa pelo terceiro lugar, França e Brasil jogam com o orgulho em jogo. O duelo termina com vitória do Brasil por 2-1, garantindo o terceiro lugar. E assim chegamos a uma final diferente e muito equilibrada. Argentina contra Espanha. Um jogo que se disputa mais com a cabeça do que com as pernas. Esse chat A Espanha GPT assume aí o tá controle, chapado. mas a Argentina não se desespera, espera o seu momento e entende melhor o ritmo de uma final. E quando o erro aparece, a Argentina não perdoa. França A e Argentina Argentina. vence por 2-1, levanta a Copa do Mundo e confirma algo que pesa Caraca. muito em finais. Nem sempre vence quem mais domina, mas quem melhor entende o momento. O que você achou desta simulação do ChatGPT? Comente, Aí, ó, deixe falei o que foi like ChatGPT. e nos vemos no próximo vídeo com mais Peraí, que peraí. futebol. Cara, Foi o chat Eu vou GPT falar- e tá chapadaço, mano. Usou eu um vou falar, baseado eu, dos brabos. eu vou falar a real pra você, cara. Se der Argentina de novo nessa Copa, cara, quem foi que ganhou a última Copa? Não foi eles? Foi a Argentina. Aí, ó, tá vendo? Cara, eu vou falar pra você. Mas eu acho que Se eu der acho que da Argentina de França, novo, mano. eu acho que esse chat GPT aí tá drogado, velho. Não é possível, Eu cara. acho que é França ou Alemanha, mano. Pode crer. Hum. Eu vou comprar minha camisetinha do Brasil, vou vestir, vou assistir os jogos, apesar de eu não Vai gostar. Brasa! Vai brasa! Vai Vai Brasa! brasa com capeta desenhado na camisa. Né? Não. É isso, cara. Vamos ver o que vai dar. Eu vou torcer pelo Brasil, espero que aconteça o melhor, mas eu quero saber de você que tá aí do outro lado. Eu quero saber o que você espera dessa Copa do Mundo. O que você tá esperando dessa Copa do Mundo, Rodrigo? Fala aí pra gente. Bom, eu acho que eu vou torcer com a camisa do Japão, acreditando que o Japão vai chegar acreditando que o Japão vai chegar numas quartas de final. Mano. Caraca, já pensou, mano? Que louco isso. Um monte de Pokémon Nossa. lá no... Todo monte mundo de vestido de Goku. Pokémon. Um monte de Goku lá na Copa, final da Copa, tá ligado? Das quartas de final. Caraca, quê? ia ser louco. O Saitama chegando no socão, mano. Saitama, velho. Oliver Tsubasa no ataque, maluco.
Pode crer. Monkey D. Luffy como goleiro. Caralho. Monkey de Luffy como goleiro. É isso. Bom, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado. Comenta aí embaixo o que vocês acham, quem vai ganhar essa Copa aí, beleza? E outra coisa, como é que chama aí, Rodrigo, o link do aplicativo que você falou que vai pôr? Eu vou colocar o Entre Entre amigos, né? Entre Amigos. Entre Amigos. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Bom, é isso, pessoal. Vai deixando o seu comentário aí, vai deixando o seu like pra fortalecer, beleza? Se inscreve no canal. Isso mesmo, Entre Amigos. Entre amigos, né? Beleza. Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário aí. Não se esqueçam, pessoal. Vídeos todos os dias, beleza? Tamo junto. Até a próxima e falou! Falou!